E falando de filme bom... Falando de filme bom, vamos falar de Quando os Homens Dormem. Afinal, né, os nossos convidados estão aqui para falar um pouquinho dessa grande produção. Este é o primeiro projeto de longa-metragem em formato digital e tem como objetivo principal festivais e mostras de cinema nacionais e internacionais. É claro, né, que a gente não poderia estar deixando de estar entrevistando esse pessoal que gravou aqui na nossa cidade. Isso, então vamos conhecer aqui os nossos convidados, uma breve apresentação então do Marcos Faustino. Seja bem-vindo, Marcos, boa noite. Tem aqui também ao nosso lado o Vinícius Tardelli, que é co-produtor do filme. Sejam bem-vindos, boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui. Então vamos começar aqui com a pergunta que eu ia fazer para o Marco Faustino. Marco, o cinema independente, ele é visto com bons olhos? E outra coisa, por que ingressar no cinema independente? Em primeiro lugar, boa noite, a gente gostaria de agradecer aqui a chance, né, pelo convite que vocês nos fizeram, né? Sua pergunta é capciosa, logo no início, né? Mas é o seguinte, de fato, o cinema independente, eu posso considerar que ele é visto com bons olhos, porque você tem você tem aí toda a base de formação educativa, as escolas, as faculdades de cinema, as universidades, que tem sim grupos, né, que trabalham cinema independente, é claro, né, os alunos inicialmente começam a gravar dessa forma, e mesmo instituições que visam aí ajudar a grupos que estão iniciando seus trabalhos e, de fato, fazer cinema independente é a forma que você tem de iniciar um formato de cinema, um jeito de fazer cinema que te permite, através de um grupo, através dos contatos que você tem, com investimentos sem aquele vulto que a gente está acostumado no grande cinema. Milhões, não foram 150 milhões de dólares. Muito pelo contrário. E a partir daí ele te permite fazer isso. Então ele é sim visto com muito bons olhos. Então, 150 milhões foi só o cachê seu como protagonista do filme. Com certeza. Não, 150 milhões, assim, isso já foi o líquido, né? O bruto foi um pouquinho maior, né? Com certeza. Como foi essa experiência de fazer aí? Você era da área de contabilidade, é isso? Aí pois é. Entrou na área de artes, como é que foi isso? Eu era de uma área de finanças, né? A área corporativa, muito diferente da área artística. Tem coisas que acabam sempre, né, se encontrando. Sim. Surgiram as outras oportunidades, e aí também veio o cinema. E agora você é produtor executivo do filme. Para esse filme, eu sou produtor executivo e o protagonista. Como é que é um pouco essas duas funções, né, para o pessoal de casa entender, assim? O que é o produtor executivo? Cuida das finanças, mas também é a pessoa que, mesmo a gente tendo um pequeno investimento, a gente teve que investir em algumas coisas, compramos alguns equipamentos, né? Então, eu tinha uma certa disponibilidade na época e resolvi investir comprando algumas coisas que possibilitavam a gente fazer um filme, né? E o produtor executivo, ele é realmente a pessoa que, vamos colocar assim num formato geral, ele tem o investimento, tem as fontes, consegue fazer os contatos com as empresas, com os patrocinadores, e é aquela pessoa que vai gerenciar e administrar esses recursos. E esse foi o primeiro filme que você atuou, ou você já atuou em outros curtas, alguma outra coisa, ou só no teatro antes desse filme? De fato, a minha experiência consiste mais no teatro, né? O conhecimento que eu tinha, as pessoas, enfim, tudo partiu do teatro, tendo o teatro como base. Então, para mim também foi um passo à frente, foi uma ousadia. Você também atuou como coprodutor desse filme, né? Eu sou coprodutor, né? Diferente do produtor executivo, eu fico com a parte operacional, vamos dizer assim. Que precisa. Exatamente. São os atores, a locação, definir tudo isso, material de cena, é tudo isso. E fui o coprodutor do filme e atuo no filme também. Só voltando aqui um pouquinho para o Marco, você me disse, Marco, a gente estava conversando aqui no bate-papo antes de começar o programa, que o filme ele já foi apresentado. Na verdade, nós tivemos uma exibição na forma de premiere, chamada exibição fechada, só para os atores, para convidados, para a crítica, em São Paulo, no Estação Caneca. Tivemos 4 apresentações no Estação e tivemos esse final de semana aqui no Fábrica das Artes, aqui em Americana, 2 apresentações também para os atores, foram apresentações fechadas. Em função da premiere que nós tivemos, nós apresentamos para alguns críticos lá em São Paulo e eles nos deram alguns feedbacks muito importantes, né? Tivemos
comentários muito importantes, encorajadores em relação ao filme. Foi muito bom, foi importante para a gente ter recebido as mensagens, né? E no caso do tempo do filme, vai alterar o tempo do filme? Pode alterar alguma coisa assim. E quanto tempo tem o filme hoje? Ele está em 1h20, né? Ele pode alterar, um longa-metragem tem que ter no mínimo 1h10, né? Entendi. Ele pode, de repente, ficar com 1h15, mais ou menos isso é a nossa ideia que ele fica. E o gênero do filme é suspense, então. É suspense, suspense. Mas só voltando ali, você havia falado que você que fez a seleção do casting, né? Como foi feito? São atores de São Paulo, Americana? Pois tem atores de Americana em São Paulo, que é o caso do Antônio Ginco e da Juliana Caligares, e também eu estava lá. E convidamos ainda alguns atores da cidade, que eram amigos bem próximos e que também se prontificaram em participar. E aí depois, com alguma coisa definida de personagem, eles escreveram o roteiro já pensando em alguns personagens. Os que faltaram, no caso, eu vim para a Americana e a gente acabou de definir aqui mesmo. E no caso, o roteiro, como é que foi assim, a ideia de roteiro? De onde surgiu? Como é que foi isso? Pois surgiu na verdade de um pequeno conto que o Clayton escreveu sobre alguém, um interno dentro de um manicômio. E era quase um monólogo. Eu gostei muito. A partir disso eu quis escrever, me veio a ideia de escrever alguma coisa que linkasse isso, né? A história de um médico que estaria envolvido dentro de uma instituição e algumas coisas aconteceriam. A partir dessa ideia vieram outros personagens, foi alguma coisa meio que automática. Eu escrevendo, o Clayton escrevendo, pensando em personagens, e de repente a gente estava com um certo número de personagens que pensamos assim, poxa, por que nós, em vez de simplesmente escrever um conto, pequenos curtas, por que a gente simplesmente não coloca todos eles numa instituição, dentro de um lugar só, e a gente pode então contar a história de todos eles, de uma só vez. Interessante, o Vinícius falou que a gente gravou de uma forma intuitiva, e nós recebemos um feedback fantástico. Nós apresentamos o filme para um grupo de cinema da Anhembi Morumbi, em São Paulo. Tem um curso de cinema lá. Nós apresentamos para o pessoal de cinema até para mostrar para eles que eles estão fazendo cinema e mostrar para eles que, olha, nós conseguimos fazer esse filme, né, mesmo com poucos recursos e assim, tentando mesmo, conseguindo os nossos contatos, ou seja, indo atrás, ou seja, para mostrar que é possível. Infelizmente, nosso programa ele é muito rápido. Sim, claro. Né? Nós vamos ter que nos despedir desses nossos convidados, porque tem mais 2 amigos deles aqui, da produção do filme, que irão conversar com a gente logo depois do intervalo. Eu gostaria de agradecer o pessoal de Americana que nos apoiou, os atores, os grupos de teatro que estiveram conosco, agradecer muito o esforço que eles fizeram e tiverem nos acompanhar nessa jornada. O resultado foi muito bom, né? E dizer para as pessoas, realmente, cinema independente, ele precisa ser apoiado. Por um lado, ele é reconhecido como uma base importante do cinema e de formação, mas ele precisa ser apoiado. Porque, infelizmente, para fazer cinema, você precisa de recursos. Exatamente. Né? Com certeza. Gente, então vamos para um rápido intervalo, não saia daí, a gente já volta. Hoje no nosso programa nós estamos falando com alguns produtores do filme Quando os Homens Dormem, um filme produzido aqui em Americana, filmado, gravado aqui em Americana. E agora nós recebemos nesse segundo bloco Clayton Sangregório, ele que é diretor, roteirista e ator. Temos também aqui ao nosso lado Rodrigo Tavares, ele que é diretor de fotografia deste filme. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Clayton, quando assim que iniciou a sua paixão pelo cinema? Assim? Quando que você decidiu usar isso como trabalho? Como deu um pontapé inicial? Eu trabalhei durante alguns anos com contabilidade, só que eu sempre gostei muito de cinema, mas voltado meio que para outra área. Eu sempre gostei de dublagem. Por que não largar tudo para fazer teatro? Porque tudo começa no teatro. Se você não for ator, você não dubla. Então eu tive que fazer um processo primeiro, me formar no teatro, cair na dublagem depois. Só que no caminho eu fui descobrindo outras coisas, porque assim,
Até então eu não sabia o que ia acontecer comigo. Ah, será que eu vou me formar no curso de teatro e vou ficar dependendo de publicidade, vou parar na televisão? Eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia ficar no teatro ou não, se eu ia cair no cinema ou não. A única coisa certa para mim era a dublagem. E aconteceu que eu fui descobrindo tudo no caminho, né? Entendi. E esse é o primeiro longo que você trabalhou? Foi meu primeiro trabalho de direção. Como o Marco falou, eu comecei trabalhando alguns curtas-metragens. Por conta da dublagem também, eu sempre editei, porque eu passei a editar meus próprios filmes. E aí, sempre com uma handicam, né? Aquela coisa, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, vamos fazer um filme. E aí surgiu esse projeto do Quando os Homens Dormem, no caso o longa, antes mesmo da produtora. E aí as coisas foram acontecendo. Você é um dos roteiristas do Sim. filme. E esse título do filme, Quando os Homens Dormem, surgiu a partir... O Marco falou que eu estava escrevendo um conto. Baseado nesse conto, ele escreveu um outro. E aí, baseado nas duas coisas, a gente misturou, fez uma maçaroca só e criamos o roteiro do Quando os Homens Dormem. É uma peça-chave do filme, essa coisa do Quando os Homens Dormem. As pessoas vão dormir e aí os problemas acontecem. Que é quando as pessoas saem, os presos saem, as câmeras quebram. Para as pessoas pensarem mesmo e falar, mas o que acontece quando os homens dormem? É um nome-chave. É o que leva, é uma peça-chave do essa quebra-cabeça. pergunta idiota que eu fiz aqui agora, né? Sim, exatamente. Deixa eu fazer uma perguntinha então para o Rodrigo. Qual o equipamento que foi utilizado para a gravação? Durante a gravação do filme, é aquela questão, né? Esse é um filme independente, então ele foi feito com verba milagre, como nós apelidamos, porque nós não tínhamos a ajuda de grandes empresas como outras produtoras, mas nós tínhamos uma grande ideia, que era esse roteiro. Então nós, a partir do orçamento que tínhamos, nós utilizamos uma filmadora Canon, modelo XL1, que é uma semi-profissional. Utilizamos um refletor apenas, que é o que tínhamos para poder utilizar na maioria das cenas, e o uso de aparelho boom e um netbook, que era para captação do áudio. Esses aí todos são nossos materiais próprios. Teve locação de alguma coisa ou não? Locação só no último período, quando nós tivemos um problema técnico com nossa câmera, então nós tivemos que alugar uma Z1. Então nós tivemos que conciliar o uso das duas câmeras, mas de resto todo o equipamento foi praticamente Ele está em pós-produção ainda, né? Vocês Exato. dois ainda estão editando, né? Dando os retoques finais. Mas você já olha para o filme, para o seu bebê, e você pensa o quê? Então, quando nós assistimos a primeira vez, a gente sentiu assim que ele já estava bem forte, mas que tinha muita coisa que a gente queria ainda trabalhar. Só que a nossa questão principal era, nós tínhamos dois prazos. Um era o prazo da primeira premiere em São Paulo e a de Americana. E seria muito estranho, até mesmo para quem fosse assistir, porque alguns atores de Americana nos prestigiaram em São Paulo. Então seria muito estranho dar uma mudança no tratamento quando houve a apresentação em São Paulo, até chegar na de Americana, né? Então nós decidimos fazer primeiro as duas premieres, aproveitarmos tudo que nos foi dito durante essas apresentações, porque grandes críticos estiveram presentes, pessoas envolvidas na área nos deram boas contribuições, ótimas ideias, uma análise de fora, porque a questão do cinema e da TV é que muitas vezes, como o produto é seu, você criou ele desde o princípio até o fim na edição, que foi o caso da nossa produção, porque o Cleiton e eu estivemos juntos o tempo todo, mesmo na fotografia, sempre conciliando a visão do que cada um achava que caberia em cada cena, e até na edição depois. O Cleiton teve o período de ficar 6 meses editando, e no final eu cheguei junto pra gente finalizar, e nós tivemos sempre esses debates do que era melhor. Foi gravado também algumas cenas em São Paulo, né? Não foi só em Americana. Claro. Na verdade, o filme foi gravado num período de 4 meses aqui em Americana, Foi rápido. aos domingos, na Casa Herman, e a gente separava sempre um dia da semana para gravar uma cena em São Paulo. Então, tem alguns personagens chaves, né, na história, tem os personagens principais, no caso do Doutor, aí tem 5 ou 6 internos que são interrogados ali quando está acontecendo os problemas, e a história desses internos é contada, é retratada antes deles entrarem, né, naquela instituição, antes deles estarem presos ali. Então, o que eles fizeram? Quais os crimes? Judicial. Né? Então, quais os crimes eles cometeram para estar lá dentro? Então, a gente usou essas locações externas em São Paulo para gravar essas vidas pregressas e, né, contar a história de cada um, porque que eles estão lá dentro. Outra coisa que eu achei bacana é que todos vocês também fizeram uma pontinha no filme, né? Quem você interpretou no filme? Eu fiz o Zé do Prego. E você? O meu caso é um desafio que eu faço. Eu tô logo nos primeiros minutos do filme, e quem assistir depois vai ter esse desafio. Eu só vou dar uma dica. Eu faço um dos assistentes de enfermagem. Vamos ver quem me acha. E assim, a questão da elaboração da fotografia do filme. Como é que foi isso? Teve uma inspiração também? Sim. Na nossa questão,
questão, muitas das coisas, primeiramente, cada roteiro pede a sua fotografia própria. No caso, as decisões foram minhas e do Clayton, ele como estava dirigindo, eu me senti muito à vontade da gente sempre ter um jogo muito aberto nessa questão de qual o melhor enquadramento, plano ou a luz necessária para essa cena. E falando assim sobre a questão de inspiração, teve uma coisa que eu achei que casava muito com o filme, mas como nós conversamos no começo, num ritmo mais atual, que é essa coisa do corte do filme, que ele teria depois. Essa questão, eu me baseei pelo menos muito na questão do giallo italiano, né? Filmes de suspense, onde havia como se pode dizer, uma atmosfera muito interessante, criada a partir de cada personagem, e uso de cores fortes ou muito neutras. Então eu achei que para esse filme seria muito interessante essa questão, só que como já disse, com a questão do corte. O corte no filme é uma coisa muito iminente. Você sente no filme que o corte, mais do que a própria câmera, ele trata muito a questão da loucura, da falta de ligação com os personagens já com a normalidade, com a nossa realidade. Então você sente através de tudo isso o clima que cada personagem está elaborando para, como se diz, para exacerbar a sua loucura ou o que o levou a estar lá dentro. É que assim, a câmera é um personagem e a trilha sonora é outro. Eu ia perguntar isso mesmo, dos ângulos de filmagem, como é que foi? Então, a gente usou assim, né, tivemos alguns recursos estéticos para ajudar a contar essa história. O gostoso desse filme, para quem assiste, consegue ver e falar, pô, se você não falasse, eu não saberia que era uma produção nacional. Tá com uma cara meio de cinema europeu, sabe? Entendi. Então, tanto o tratamento de cor do filme, como o Rodrigo falou dos cortes, por exemplo, cada interrogatório de cada interno, ele sofre muito corte seco. Então, a pessoa está assim, tá aqui, e tem muito corte, porque era como se fosse um interrogatório de 2 horas editado e mostrado em 3 minutos, por exemplo, e deixando a loucura da pessoa mais dominante. É tão compacto que a gente já tem que finalizar o programa agora, infelizmente. Mas antes eu gostaria só de perguntar, tem algum próximos projetos assim aí preparados? Temos vários projetos. Estamos finalizando esse curta-metragem que o Vinícius dirigiu. Estamos trabalhando em mais 3 curtas-metragens, estamos esperando resposta de edital de prefeitura. Temos mais um longa-metragem para o ano que vem e estamos trabalhando parceria e coprodução com outras produtoras de São Paulo. Legal, gostaria até de pedir para o nosso GC colocar aí, né, o blog aí do Quando os Homens Dormem, para você aí de casa que quiser acompanhar, quiser saber mais notícias sobre o filme, dá uma entrada lá. Mas, como o nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria de passar aqui a palavra para os convidados, né? Se vocês quiserem fazer algum agradecimento, alguma coisa. Agradecer primeiramente a cidade de Americana por ter nos cedido, não é, as locações, por toda a galera que participou do filme, e agradecer o convite de estar aqui hoje, é muito importante pra gente, muito obrigado, tá? E é isso, galera, entra no site lá, no blog, e vamos incentivar a cultura e o cinema no Brasil. O resultado final. Exatamente. E no meu caso, o agradecimento também à cidade, a própria união dos nossos esforços que está gerando tudo isso daí, e essa questão principal da galera que está nos recebendo e do pessoal que também acredita no cinema, tanto independente quanto comercial, como forma de expressão de um povo. Só através de uma arte como essa, que foi o nosso filme e tantos outros que existem por aí, a gente consegue dar voz a pessoas que têm ótimas histórias a se contar. Então, que mais empresas e mais pessoas possam estar investindo e buscando esses meios. Muito obrigado. Isso mesmo. Quero agradecer a toda a nossa equipe, quero agradecer os nossos convidados, agradecer a Gra, agradecer a Joyce. Dá um tchauzinho ali, Joyce. Tchau. Tchau pra vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa semana, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Eu tenho uma semana para mandar a sua proposta. Mais 2 celas foram abertas. Mas é preciso que tudo esteja resolvido. Eu vou resolver isso, tá? Estamos conversados. Sei quem está abrindo as portas dos quartos.